boa noite, galera esperta, canal Educação, terceirão, tudo em paz por aqui, meu povo? Tudo tranquilo? Aquele abraço carinhoso no coração de vocês, desejando muita arte, muita vida, muita música, muita luz, galera. Tá? Toda a nossa equipe aqui sempre muito feliz por essa oportunidade de termos a educação, né, como nossa base de trabalho, a nossa força vital. Tá bom, galera? Então, a todos vocês aí, muita energia para os conhecimentos. Galera, Dom Inocêncio marcando presença pesada no canal Educação hoje, Guaribas também, né? Hoje nós vamos fazer aí uma aula bem interessante, vamos perceber formas de apreciação musical, estilos de composição musical e falar um pouquinho também aqui da música nos anos 80. Então, no Brasil, né? E no mundo. Nós vamos perceber que o Brasil começa a olhar para os outros continentes e trazer essas informações de lá para cá. Depois a gente vai ter aí uma base nacional, mas inspiradas também nos padrões europeus, norte-americanos. Tá bom? Tranquilidade, essa visão holística, né, que a cultura faz os nossos olhos passeiem pelo mundo. Hoje aqui numa passeada de tela aí, os nossos olhos visualizam coisas do mundo inteiro. Isso hoje está mais frequente, mais frenético, esse compartilhamento de informações culturais. Então, a gente vai fazer esse resgate ligado à música, percebendo também aqui essa chegada das influências europeias aqui para a gente por meio da música. Beleza, galera? Então, vamos aqui para o material que tem muita coisa boa para a gente combinar hoje, tá? Apreciação musical, anos 80 no Brasil. Esse é o nosso roteiro de hoje, tá, galera? E no finalzinho temos questões voltadas aí para o conteúdo da noite. Fiquem à vontade para perguntar, interagir. Bom, galera, eu coloquei essa imagem inicial para a gente perceber algo bem mais amplo. A música, para nós, é um fenômeno social, né? É algo cultural, tal, mas para o universo, veja que cada planeta tem uma sequência. Eles rodam com tal velocidade, com certa distância do Sol, e nós sabemos que há uma certa repetição, um padrão. E a música, ela tem esse sistema também. A música ela precisa de padrões, precisa de localizações, as notas colocadas no seu lugar certo. Alguns estudiosos comparam a própria gravidade como se fosse uma pressão sonora, um resultado de uma movimentação celestial, né? Olha que interessante. Em alguns planetas a gravidade é diferente. Então a música ela é um fenômeno bem mais amplo. Tá? A gente tem aqui uma reflexão dentro da sociedade, mas a natureza, os animais se comunicam por meio de vibração. Alguns, literalmente, a gente tem a sensação de que estão cantando, né? Os pássaros, né? Parece que emitem longas e belas melodias, enfim. Ok, galera? Olha aí a Fabiana e a Débora marcando presença, show de bola. Tamo junto, meu povo. Então, para a gente ampliar essa percepção musical, né? Desde a pré-história, algumas pinturas sugerem a presença de alguns rituais. A música, você sabe, e a dança, né? É um efeito, ela gera em nós efeitos orgânicos. Reflexões, o seu corpo fica mais saudável, né? Enfim, desde a pré-história e em todas as épocas. Olha, no Egito também, a música ela vai ter algumas funções, sobretudo ritualísticas, cerimonialísticas, né? As mulheres tocavam no Egito, enquanto os homens acompanhavam com a percussão ou batida de palmas. Tá? As musas, a ideia de musas surge no Egito e Grécia. As musas da música, né? As deusas da música. Na própria Grécia, a música estava ligada a essa relação celestial, tanto é que o deus da música, o deus Apolo, né, o deus Sol, ele segura uma harpa na mão. Olha que interessante, né? Então, a música para os gregos era algo que equilibrava.
que trazia harmonia, tal qual para nós também hoje, né? É muito comum hoje a gente ver as pessoas com fonezinho de ouvido no trabalho, no esporte, no dia a dia, para amenizar, né? Aquelas temáticas do trabalhos cansados, etc. A música ela é um fenômeno maravilhoso, porque de fato a gente está aqui trabalhando e a música pode fazer com que a gente esteja na beira da praia, ó. Né? Você está aqui trabalhando no seu ambiente de trabalho e a música falando na beira da praia, naquele ventinho gostoso da água de coco, e aí você, em alguns instantes, se imagina na praia, dá um relaxamento, ou não é? Dá uma tranquilidade, tá? Olha aí a musa tocando lira, a harpa lira, né? Veja que era um dos instrumentos, assim como os flautins, muito comuns na Grécia Antiga, e tinham as referências nesses objetos de uso cotidiano. Olha aí a música no Império Romano. A música e a dança, elas passam para um caráter mais teatral, até mesmo porque nem todo mundo podia ficar dançando em qualquer lugar na Roma. O Império Romano era pesado, né? Impiedoso. Então a música, geralmente, ela estava associada a algumas políticas, seja a do pão e circo, seja a comédia e a tragédia, porque os romanos invadem a Grécia, mas vão herdar dos gregos também essas temáticas teatrais. Então a música ela começa a ser envolvida, né, misturada com outras características. Olha aí, nós temos aí um mosaico com artistas usando máscaras e instrumentos musicais. E veja que parecem esculturas gregas, né? Características dessa, digamos assim, troca cultural. Beleza? E ali uma representação mitológica, né? Os anjos tocando a harpa, a lira, e outra ali com uma espécie de coroa, uma relação mitológica. Lembrando que a mitologia, ela é científica. Na Grécia, na Roma e ainda hoje, né? Muitos mitos da Grécia Antiga, hoje eles estão aí ilustrados em filmes, em novelas, a gente percebe que acontece no dia a dia, ok? Eram padrões medidos da própria sociedade naquela época, né? Então vamos aí agora falar literalmente das apresentações musicais, tá? Nós temos aí algumas principais, onde elas tendem a ser cada vez mais amplas, porque há uma série de variações ou derivações nos tipos de apresentação. Olha, a linguagem musical é uma das mais ricas que conhecemos, ela se expressa de diversas formas, por meio de várias maneiras de apresentação. As principais delas são as vocais, instrumentais e as mistas, né? As apresentações vocais, olha aí, ó. Geralmente a gente vai ter a voz como um padrão, né, de emissão. Olha, essa forma de expressão musical é a voz humana. Sabemos que a voz humana é um instrumento musical mais antigo. Alguns teóricos dizem que a voz humana não é instrumento musical. Olha que interessante. Instrumento musical é aquele feito para gerar música, um instrumento feito pelo homem, né? A voz humana, alguns historiadores, pesquisadores de música dizem que não é instrumento musical. Mas, sem sombra de dúvida, é um dos primeiros elementos sonoros do corpo humano que ele vai usar como comunicador, né? Em várias partes do mundo e em diferentes épocas, vários cantores se destacaram, sobretudo por algumas técnicas, né? Olha, tem cantores, galera, que atingem notas que só ele consegue. Na Idade Média, alguns cantores masculinos eram castrados para a voz não engrossar, para não produzir os hormônios, né, que engrossariam a voz masculina. Era uma espécie de dogma, castigo, literalmente, né? Olha aí, o vocal, relativo à voz ou aos órgãos da voz, as cordas vocais ou
pregas vocais. As cordas vocais, nós sabemos que essa belinguetazinha que está lá na nossa garganta, né? Hora ou outra aí, quando ela começa a falhar as cordas, a nossa voz some um pouco. Né? Ela pode criar rugas, ela pode ficar ressecada, etc, etc. Os cantores geralmente têm um cuidado específico com a voz. Não podem tomar água gelada, sobretudo quando vão cantar, né? Nem nada gelado, geralmente é tudo mais quente para não dar choque térmico, enfim. A música vocal é a escrita para ser cantada, né? Opus, a música instrumental, a ópera, algumas sonatas, tá? A música vocal é bem interessante. Olha aí, culturalmente falando, aqui no Piauí nós temos aí o Coral de Vaqueiros de União, que ele traz essa marca do aboio, né? Músicas que envolvem o canto, a chamada do gado, que é uma das características da colonização brasileira piauiense também, né? A galera chega aqui literalmente usando o gado para poder adentrar o sertão adentro, né? E o Coral de Vaqueiros de União tem uma marca interessante porque eles guardam esse memorial cultural de épocas remotas, né? Época da colonização, as tradições orais, literalmente. Recentemente nós temos aí o nosso querido Isaac, né? Virou uma espécie de mascote aí do grupo, tá? Dos corais de Vaqueiros de União. As formas instrumentais, olha aí. As formas musicais instrumentais são ricas e variadas. Em várias culturas e épocas, o ser humano desenvolveu diferentes tipos de instrumentos musicais. E tocar em conjunto é uma das, digamos assim, disciplinas do estudo musical. Você tocar em conjunto. Tocar sozinho é uma coisa, tocar em conjunto é outra coisa. Tá bom? Ele coloca aí também que há uma enorme variedade de sons produzidos por diferentes instrumentos musicais. Para você organizar uma banda instrumental, um toque instrumental, é mais complexo. Justamente porque você vai ter ali várias mãos, né? Várias percepções rítmicas. Você reger uma orquestra, ela é complexa. Tá bom? Então, em cada época da humanidade, a gente vai ter formações instrumentais diferentes. Olha aí um grupo bem interessante, né, que era o Clã Brasil, depois só voltou aí para Luci Alves, né, enfim. Veja que grupos que trazem tradições, outrora a própria família, a forma de se tocar, dependendo de cada região, ela adquire esses padrões culturais. Aqui no Nordeste, sobretudo, é forró, pé de serra, o shot, chachado, rastapé. Olha aí o bruxo, nosso querido Hermeto Pascoal. Esse cara, ele é fenomenal, porque ele toca qualquer tipo de instrumento. É um multi-instrumentista, um baita arranjador, né? E, sem sombra de dúvida, um grande pesquisador da música mundial. E ele, geralmente, na sua banda, só são músicos profissionais, músicos renomados, né? Porque uma das características do Hermeto é essa, digamos assim, essa virtualidade, né? Esse virtuosismo em torno da instrumentação. Engraçado que ele tem uma peça, o Som da Lagoa, que ele vai com grupos de amigos, uma espécie de banda, né? E aí entra numa lagoa, cada um com garrafas secas, aí começam a encher aquelas garrafas e fazer música com as garrafas dentro da lagoa. E uma música bem interessante. Uma música bem interessante. Então, trazendo novas percepções instrumentais. Ok, galera? A música, os estilos mistos, olha aí, ó, surgem, né, com essa mistura de voz e instrumentos musicais. Geralmente a serenata, o voz e violão, né, ele traz essa característica mística. Tá? As misturas de formas de apresentação musical, hoje, na contemporaneidade, é a marca da música contemporânea. Né? Novas formas de composição.
Olha, tem um homem banda que ele toca percussão, toca o violão, toca os instrumentos de sopro e ainda canta. Sozinho ele é uma banda. Olha que interessante. Ou então você pegar aí um sintetizador desse e emitir músicas eletrônicas, né? E você usar um complexo ali, misturar tanto o eletrônico quanto o analógico, você tocar e cantar ao mesmo tempo usando tecnologias, né? Então essa forma mista também ela é bastante complexa, né? Você vê os cantores e a série de instrumentação é o que marca essa forma mista da composição, tá bom? Solos e conjuntos, olha aí, ó. A execução e, consequentemente, a apresentação musical pode ser feita de duas formas. Você pode apresentar solo ou conjunto. Quando a gente vai apreciar uma música, hora ou outra a gente vai ver que o solo foi feito pelo guitarrista, depois o tecladista faz o solo, ou o próprio cantor faz uma melodia diferente, né? Então veja que dentro desse universo da apreciação musical, quanto melhor você entende esse complexo, né? Quem é que está solando? O solo veio da onde? O solo vai para onde? Geralmente o solo ele passa pela banda inteira, a melodia da música, né? Veja que o solista geralmente ele altera a melodia para uma outra ambiência. Você pode escutar, por exemplo, Asa Branca, né, com a melodia adaptada para virar um jazz, ou a harmonia adaptada para virar um jazz, enfim. Você cria outras percepções alterando a melodia. E o solo, geralmente, ele é uma extensão da melodia. Tá? Ele é uma extensão da melodia. Olha aí, ó. A execução de uma música, seja ela vocal, instrumental ou mista, é chamada de solo. A palavra solo vem do italiano e significa sozinho. E é interessante que nas pinturas antigas, medievais, quando tinha um solista, o que é que eles faziam? Para entender quem está solando aí, quem pode dizer? Galera de Dom Inocêncio. Quem está solando aí nesse momento? Veja que na pintura, alguns já traziam essa relação do virtuosismo de alguns instrumentistas. Tá? Então, veja que tem aí um personagem, né, bem central, ó. O artista ele acaba até dividindo a tela. Veja que eu tenho aqui, ó, 4 pessoas de um lado, tenho aqui 4 pessoas do outro, e o solista está bem no centro da tela. Veja que a ideia, a mensagem do solo na própria pintura, ele evidencia que, olha, galera, tem pessoas que pegam um instrumento para solar, é incrível. É incrível, parece que tem uma habilidade mais direcionada, é algo muito interessante. Eu gosto de tocar muito cavaquinho, gosto de fazer harmonia base, mas eu tenho um amigo que sola muito no cavaquinho. Mesmo que eu tente fazer aquilo, observando ele, vendo ele fazer, imitar, mas às vezes é uma pegada, é uma técnica diferente. Geralmente os solistas, eles dominam mais as escalas do que os acordes. Isso é muito interessante. Eu tenho amigos que adoram fazer escalas exóticas, sobe e desce no braço, é quase um malabarismo. Enquanto quando eu vou tentar aquilo tudo já não vai tanto. Agora, existem músicos para cada situação, né? Tem músicos que são bons nas escalas, outros que são bons nos acompanhamentos de acorde, outros que são bons na rítmica, outros que são bons apenas nessa relação da condução melódica, literalmente. Então, dentro desse contexto musical, a gente vai entender que o solar e tocar em conjunto é uma prática, é uma disciplina na música. Olha aí o conjunto. A execução de uma música por mais de uma pessoa ou instrumentos é chamada de conjunto. E aí, quando você for estudar música, vai ter uma disciplina chamada prática de conjunto. Porque é a forma de você tocar com outras pessoas. Tá? Um conjunto pode ter inúmeras combinações,
arranjadas pelo número de componentes. É comum classificar os grupos pelo número de participantes dos trios, quartetos, quintetos, sextetos, septetos, octetos, etc. Então, tocar em conjunto, galera, geralmente é mais complexo. Tá? Olha aqui essa banda, ó, que parece que não estão se entendendo bem. Né? Tem um ou outro ali que está tocando sozinho, o outro está cantando, um ali que parou de tocar. Essa obra é interessante, né, do nosso querido Hermann Bosch, artista alemão. Ele traz aí quase um surrealismo, né? Quase uma coisa inimaginável. Porém, ele traz o nascimento, olha, está no ovo, a música em conjunto. Olha a percepção dele de nascimento da música, sobretudo a música em conjunto. Tá bom? Show de bola? Olha aí, ó, a galera estudando percussão, bateria, né, no caso. Então, a prática em conjunto, ela é importante. Ela traz esse senso coletivo, tá, ó. O coletivo, a prática em conjunto. Beleza? Ela vai te dar sensações rítmicas do outro companheiro, ela te dá uma segurança, ó. Segurança na execução da música. Toda vez que você vai tocar em conjunto, que você vê que tem que dominar aquilo ali, para não mexer com a banda, para não fazer a música cair, você vai se tornando mais seguro. A primeira vez que você vai se apresentar, você treme, o instrumento cai, a palheta cai, a voz treme, né? Até você ter segurança na execução musical. A prática em conjunto é uma necessidade, tá? Para quem vai se lançar aí como artista, sobretudo ativo, né? Beleza, meus amores? Olha aí, o coro, o grupo de câmara, a banda e a orquestra também são elementos do conjunto, tá bom? Então, ó, os diferentes tipos de apresentação musical. Assim como há diversas formas de produção musical, há também diferentes tipos de apresentação. Nós vimos os estilos vocais, instrumentais, mistos, tá? Conjunto e solista. Agora, os tipos de apresentação. Existem vários. A gente vai começar por um, que é um dos principais, e depois a gente vai, em aulas seguintes, a gente vai detalhar mais isso, tá? Uma apresentação musical pode ocorrer de forma íntima ou pública. O mais comum, no entanto, é a sua ocorrência em um evento social. E aqui, nesses tipos de apresentações, a gente vai ter uma ideia chamada logística. Os grandes festivais, eles têm geralmente uma logística bem complexa. Bem complexa. O Rock in Rio, por exemplo, é uma parafernália, toneladas de som e luz, né? E tem que ser levantado palco e etc. Toda a organização de cabos e fios, né? Para não ter problemas de choque elétrico, acidentes. Essa logística das formas de apresentação musical é uma coisa que chama muita atenção. Tanto é que existe uma série de trabalhadores que são envolvidos nessa logística dos grandes festivais. Vale ressaltar, recentemente nós tivemos um festival aqui em Teresina, Festival Girassol, que está colocando novamente o Piauí no calendário dos grandes festivais, né, das grandes apresentações musicais. Isso é maravilhoso para a arte piauiense e teresinense, tá bom? Então, os tipos mais comuns de apresentação musicais, olha, existem vários. Tá? Eu elenquei alguns aí. Vocês podem observar que, de fato, o show, o recital, o concerto, a instalação, o coral, a ópera, o teatro de revista, a rave, tudo isso são apresentações musicais. Né? Existem várias, cada dia parece que surge um novo modelo aí de festa, né, de apresentação musical, enfim. Nós vamos falar em algumas e depois a gente entra aí no contexto dos anos 80 aqui no Brasil.
Olha aí um show, galera. Um show, todos nós sabemos que é uma das grandes maravilhas do universo da música. Um artista, um músico que não toca, que não apresenta um show, é como se fosse um médico que não consegue curar, passar uma receita para ninguém. Geralmente o músico, quando entra nessa, digamos assim, nessa linguagem artística, ele vai se expressar, ele vai criar, ele vai compor, ele vai mostrar. E o show é uma dessas possibilidades. É uma preparação, o ambiente é preparado para que aquilo aconteça, é mágico. É ou não é? Olha, eu adoro assistir o show, assistir literalmente e perceber toda a logística, né? Porque não é só o artista que está ali. Ali desde a galera que vai fazer a limpeza, os zeladores, até o vendedor do ingresso e tal, tudo isso faz parte do show. É um complexo, né? Por isso que a gente diz que a logística do show ela é bem interessante, né? Sobretudo quando a gente está nessas formações da academia, né, na escola, onde a gente pode estudar empreendedorismo e entender que os shows, sem dúvidas, movem a multidão, né? Move a massa. Olha aí que imagem linda, nosso querido Bob Marley em estesia, tá? No seu prazer ali cantando, né? Em Zurique, em 1980. Olha que interessante, né? Um show é uma forma de apresentação musical moderna, realizada por um artista, conjunto ou banda para um público popular. Vários gêneros de música, como rock, axé, forró, pop, gospel, etc., são apresentadas em shows. Interessante que tem-se uma tendência aos grandes festivais a ter vários estilos musicais, gêneros, para atrair o maior número de pessoas. O próprio Rock in Rio já teve funk e axé. Então a ideia, eu creio que não é só mais o nome rock em si, mas um grande evento que traga N possibilidades, atraindo o maior número de pessoas. Os shows são uma forma contemporânea mais utilizada pelos artistas midiáticos. Geralmente os shows são dirigidos para os grandes públicos. E aí, galera, nós vamos pegar aqui essa deixa do Bob, 1980, para falar um pouco aqui dessa música, dessa arte brasileira musical na década de 80, tá? Olha aí, ó, na década de 80, especialmente na música, volta e meia nos enche de nostalgia. Seja revendo clipes clássicos como Thriller, do Michael Jackson, né? Seja escutando aquele disco que fez história, ou ainda revendo aquele filme que mudou toda a geração. A década de 80 foi, sem dúvida, uma época de libertação cultural, de reconhecível importância para a música atual. Após ditadura militar, a galera começa a criar novas asas, né? Novas fontes para a liberdade de expressão. Tá, galera? Impressionante como nos preocupa é a falta total da censura, né? Tem muita música hoje que ela gera padrões aí até preocupantes, porque músicas literalmente com baixo calão, às vezes imoral, né? E são muito aceitas, muito ouvidas, e aí não existe censura nenhuma em torno disso. Isso às vezes é até preocupante, tá bom? Às vezes é meio preocupante. Mas a década de 80, a gente vai estar inspirado nesses fenômenos, né, do pop. No caso aí, Michael Jackson, Madonna, tá? Entre outras bandas internacionais que estavam em sucesso. E isso vai gerar na gente, nós aqui brasileiros, formas para a gente trazer aí uma inspiração, né? Alguns dizem que literalmente era uma imitação, mas nós vamos beber nessas fontes norte-americanas e europeias, tá? O pop voltava a dominar o mercado, a música eletrônica tomava cada vez mais forma e força, e o punk já tinha crescido e começava a influenciar outros gêneros. Novos estilos chegavam como tentáculos de outros, como foi o caso da New Wave, um casamento entre o rock e os beats eletrônicos.
outros estilos também começaram a se desenvolver, subgêneros, como foi o caso do surgimento sólido, thrash metal, filho do heavy metal, e aí tem lá o metal melódico, né? O punk rock, etc. Então, vários gêneros começam a criar derivações a partir dessa liberdade criativa, tá? Olha aí, na década de 80, o Brasil se despedia de um longo período de ditadura militar. O sentimento de liberdade após décadas de repressão refletia-se na cultura e na música. Nesse contexto, o rock brasileiro ganhou destaque, despontando artistas como Cazuza, Renato Russo, Marina Lima e a banda Blitz. Nomes que, de fato, fizeram história e ainda hoje marca a geração atual, né? Tem músicas que a gente coloca aí para a juventude ouvir, Renato Russo, aquelas mensagens bem interessantes com engajamento social. Os alunos adoram. Ah, tia, essa música é boa e tal. Apesar de não ser o lero-lero, lepo-lepo da moda, mas ele traz um sentimento nacionalista. Ou até mesmo de percepção social ou sentimental, né? Olha aí, a explosão, esse é o tema de episódio inédito, a explosão do rock brasileiro da série 101 canções que tocaram o Brasil, que vai ao ar na faixa segunda da música, às 23 horas, no curta. Veja que a TV, a rádio começa a promover, né, essa visualização em massa, como nós temos contado em outras aulas. Eles vão pegar esse gancho aí da época da modernidade, a TV, o rádio, e expandir essa música para o mundo. Olha aí, a década de ouro da música no Brasil. Embora os anos 80 seja conhecido como década de ouro do Brasil, nem tudo foram flores durante esse período, pois o Brasil ainda se encontrava em ditadura, que só acabou em 85. E é justamente por isso que a música foi tão importante na época. E as produções feitas nesse período continuam tão incríveis e atemporais, tocando e fazendo sucesso até hoje. Galera, devemos ter isso em mente, ó. Todo esse contexto de ditadura fez com que os artistas compusessem músicas com cunho social, percepções de protesto, crítica, análise do meio que você vive. Veja que a música que está tocando na rádio hoje, ela não faz isso, não. Ela faz você descer, descer, subir, subir, bum, 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 tan, 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 desempina, desenrola, bate, dá uma empinadinha. São as mesmas coisas repetidas vezes e não faz a galera pensar, não faz ter um engajamento, não faz ter uma percepção crítica. Ela é muito sensorial. Bebe, desce, sobe, levanta, vai e vem, tchá, tchá, tchá. Então, por isso que ele coloca década de ouro, mas nem tudo era ouro, porque a ditadura forçava novos contextos, novas formas de produção, né? A música foi a forma como os artistas do Brasil, olha aí, ó, na época, conseguiram registrar o que estava acontecendo, retratando esse período através do rock. E aí, galera, eu coloquei aqui no cantinho direito vários nomes aí de músicas, né? Faz parte do meu show, faz parte do meu show, do meu amor, do Cazuza, lembra aí? Que país é esse? É a porra do Brasil. Todo mundo grita. Que país é esse? Que país é esse? Na favela, no Senado, sujeira para todo lado. O Legião Urbana canta, faz sucesso na voz aí do... Como é, meu Deus? O Biquíni Cavadão canta muito essa música também, né? A ideologia, né? O Cazuza diz que ideologia, eu quero uma para viver. Todos nós precisamos de uma ideia fixa, ou pelo menos de um norte, de um conceito para viver, né? Banho de espuma, vou de táxi da Angélica, é o novo. Vou de táxi, cê sabe. Tá, o táxi, ó. Antigamente você ir de táxi era chique, menino. Você andar num táxi antigamente, né? Ainda hoje o Uberzão aí tá por riba. Olha aí, o tempo não para, como eu quero que de abelha, pro dia nascer feliz, né? Pro dia nascer feliz, 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 pro dia vai ser feliz e o mundo inteiro acordar. Show, Coração de Estudante, Milton Nascimento,
Alagados, Paralama do Sucesso, né? Rádio Pirata RPM, Menina Veneno. Menina Veneno, o mundo é pequeno demais para nós dois. É música que ainda hoje faz sucesso. Marca uma nostalgia, né? Olha, se quer fazer um repertório bacana para tocar barzinho, MPB, não, Brunão? Coloque essa sequência aqui, ó. Toca em qualquer lugar, a galera adora, é nostálgico, faz lembrar, né, um contexto de produção bem interessante. Olha aí o contexto do Brasil, tá? Em épocas da década de 80, perdão, na década de 80, fundação do Partido dos Trabalhadores, atentado do Rio Centro, Rondônia, Amapá e Roraima deixam de ser territórios e passam a ser estados do Brasil. Tancredo Neves é eleito presidente nas primeiras eleições indiretas desde o golpe de Estado do Brasil em 64, porém morre antes de assumir o cargo. Quem assume o presidente? José Sarney. José Sarney está quase para virar um ícone, né? Fim da ditadura militar em 85, plano cruzado para combater a inflação, promulgação da Constituição Brasileira em 88, que está em vigor até hoje, né? Criação do estado do Tocantins. Olha que interessante, galera. Eu fui em Tocantins, eu nasci em 82, eu acho que eu fui lá, eu tinha uns 10, 12 anos. A cidade de Palmas, né? E era bem recente. A cidade, as casinhas eram muito longe uma da outra e tal. Uma cidade planejada, né? A primeira eleição direta para presidente da República após o término do regime militar em 89. Esse é o contexto do Brasil nos anos 80. Olha, embora chamada de década perdida pelos economistas latino-americanos, inclusive pelos brasileiros, por causa da estagnação econômica e da inflação, né? Não foi de forma alguma um período de retrocesso. Pode não ter tido o charme dos anos 50, com a Bossa Nova, né, que fez a cabeça do primeiro mundo, ou a intensidade dos anos 60, com a música e o teatro de protesto e com o irreverente movimento tropicalista. Musicalmente, a década da consolidação de diversos cantores e bandas nacionais. RPM, o Traje a Rigor, Titãs, Legião Urbana, 14 Bis, Barão Vermelho, Lulu Santos aí também está quase para virar sei lá, beatificado na música brasileira, né? O cara já quase nos setentão aí, altamente ativo, né? Altamente ativo. Olha aí um mosaico com várias capas de disco da época. Eu tenho certeza que os pais de vocês, os papais e mamães, devem lembrar, né, desse contexto aí. Beleza, galera? E aí temos uma questãozinha para a gente ir fechando essa aula de hoje. Questão que caiu no Enem do ano passado, hein, galera? Sinhá é o nome da música aí, Chico Buarque e João Bosco, né? Biscoito fino. Sinhá, se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus nosso Senhor, eu não olhei Sinhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Por que talhar meu corpo, eu não olhei Sinhá. Olha aí, ó, como se a pessoa estivesse curiando o outro, né? Por que talhar meu corpo? Por que rasgar meu corpo? Eu não olhei Sinhá. Para que vós me ser, meus olhos vai furar? Eu choro em Yorubá, mas eu oro por Jesus, para que vá não ser me tira a luz. Olha que interessante. Tem um aspecto aí cultural. Tem um aspecto aí cultural, né? Mas veja que há uma narrativa bem interessante aí, né? Um castigo. Vai furar os olhos, vai retalhar meu corpo. E eu não olhei se eu estava lá na roça. Chico Buarque e João Bosco. Olha aí a questão. No fragmento da letra da canção, o vocabulário empregado e a situação retratada são relevantes para o patrimônio linguístico e identitário do país, na medida em que... Galera, Brunão, vamos dar aí um minutinho para a galera pensar aí rapidão e resolver essa questão, tá? Um minutinho para vocês, amores.
Beleza, galera esperta. E aí, meu povo, Dom Inocêncio, cadê vocês? Guaribas, Fabiana, Débora, Vitória, cadê a Érica? A Érica não apareceu hoje? Já estão de férias, é? Nossa, cadê o povo, meu gente? Então, olha aí, meus amores, olha, patrimônio linguístico e identitário do país, na medida em que, letra A, remetem à violência física e simbólica contra os povos escravizados. Olha a letra A aqui interessante, né? Letra A já tem uma coisa interessante nela aí, mas vamos ver as demais. Letra B, valorizam as influências da cultura africana sobre a música nacional. Será que isso está trazido aí, está trago de uma forma evidente? Será que eles querem mostrar, valorizar essa influência? Né? Veja que não, eles estão trazendo aí a outra situação. Letra C, relativizam o sincretismo constitutivo das práticas religiosas brasileiras. Aquele texto está fazendo isso, galera. Não adianta nem a gente questionar muito, né, meu povo? Estão falando da violência física e simbólica contra os povos escravizados. A letra D, narra os infortúnios da relação amorosa. Será que é isso? Ali era o cara com medo, né? Vou rezar em Yorubá para ninguém entender. Vai furar meus olhos, por que se eu não olhei para Sinhá? Letra E, problematizam as diferentes visões de mundo. Não. Ali, na verdade, é uma crítica, está remetendo à violência simbólica. E essa violência hoje, galera, está terrível no nosso país, né? Que a gente consiga apagar essas marcas, tá? Meus amores, a todos vocês, um abraço carinhoso. A gente se encontra aqui na nossa próxima quinta-feira para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Valeu? Abraço no coração, cheirão, show, meu povo. Tamo junto.